Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio Galeta, sou médico e professor universitário e eu queria falar um pouquinho sobre espiritualidade nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de Covid, não? E eu quis falar hoje para mim é um dia muito especial, dia de Santo Inácio, naquele ali, essa imagem que está junto comigo. E eu acho que Santo Inácio traz uma coisa para a gente que eu acho que é muito atual. Ele foi uma pessoa que estava extremamente imersa no seu tempo. Ele era um cavaleiro, era um guerreiro, tinha um projeto de vida, achava que ia chegar em algum lugar e de repente veio uma bala de canhão, quebrou a perna dele e teve que parar com todos os seus projetos e foi obrigado a ficar quieto, se recuperando na casa do seu irmão mais velho. E quebrou totalmente, não só a perna dele, mas todos os projetos dele. Parece um pouco como o que a gente está vivendo hoje, né? Com essa pandemia, nossos projetos se desfizeram, de repente, nossas certezas também se foram. E o que teve de especial a trajetória de Inácio? Ele foi forçado a uma interioridade, a uma viagem para dentro de si mesmo. E ele teve que perceber dentro de si o que realmente valia. E aí a caminhada dele é muito interessante, começa aí toda uma ideia de se perceber melhor em relação ao que vai dentro do coração. E ele chama isso de emoções, os movimentos da alma. E ele começa a perceber que tem alguns que levam para um canto, outros que levam para outro canto. E ele começa a tentar fazer um discernimento desses espíritos para que ele fique bem. E isso é interessante porque ele tinha os pensamentos dele de cavalaria, ficava muito feliz com isso e se alegrava. Imagina ele numa cama de convalescência. Mas depois ele começava a pensar algumas outras coisas. No tempo dele, deram para ele um livro sobre imitação de Cristo e a história dos santos. E ele começou a falar, puxa, mas olha, essas pessoas fizeram uma caminhada, uma luta a favor do bem, né? A favor do próximo. E ele, nisso, considerando isso, a alma dele se inflamava e ele percebia que isso ficava muito tempo com ele. Enquanto os outros sentimentos alegravam ele um tempo, mas logo deixavam ele vazio. E ele começou a falar, pô, espera aí, tem esses dois movimentos, isso daqui ele é melhor para mim, eu fico me sentindo melhor, eu quero fazer mais coisas. Era uma pessoa voluntariosa, né, queria fazer. E hoje a gente está aqui tentando fazer tanta coisa, e a gente não sabe nem aqui dentro do coração como é que vão todas essas questões, não é mesmo? E ontem eu estava lendo uma matéria na Folha, falando de uma pesquisa. Eu achei impressionante que 80% dos paulistanos recorreram, nesse tempo de pandemia, a oração ou meditação. E que a procura por meditação está sendo maior do que antes. Está tendo lives sobre meditação com mais de 1.000 pessoas ligadas ao mesmo tempo. E eu fico pensando, poxa vida, né? Por que as pessoas não fazem mais isso em outros tempos? 21% dessas pessoas, 21% falam que quer continuar com essa prática depois da pandemia, que foi alguma coisa que ficou para elas, não é? E 35% então, pensam em aumentar o tempo. Isso fala muito, né, do nosso tempo, o quanto a gente dedica tempo para as coisas certas, para nós mesmos. Se amanhã eu pegar esse Covid e não estiver mais aqui com vocês, o que vai ter sido minha vida? Que caminhada eu quero fazer quando eu não posso caminhar para nenhum lugar? Quando eu tenho que ficar dentro de casa? Agora já estamos saindo um pouco, mas eu acho que muitos de vocês que estão me escutando tiveram que ficar dentro de casa e falam, caramba, o que eu faço com a minha vida? Os meus profissionais de saúde que foram trabalhar, sobrecarregados, talvez alguns aí possam me perceber isso dentro de si mesmo, eu mesmo fiquei muito cansado nesse período. E assim, por que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo tanta coisa? E isso é espiritualidade. E espiritualidade é mais do que religião, né? A religião cada um segue a sua, mas a espiritualidade é um contato com o transcendental que me joga para cima e para além do que o momento que eu estou, aqui e agora, e me faz ser uma pessoa ligada com o cosmos, com o infinito, com o passado e o futuro,
que me faz dar sentido o que eu estou vivendo hoje, nesse momento, e me projeta para um futuro diferente desse que eu estou vivendo. Você pode ter várias maneiras de fazer isso. Eu encontrei a espiritualidade e eu queria partilhar com vocês o quanto que é especial você poder ter alguns minutos por dia para mergulhar dentro de si mesmo. Muitas pessoas vão chamar isso de oração ou de prece. E muitos entre nós têm esse momento de conversar com Deus de uma forma ou de outra. E vão ter outros que vão fazer uma coisa chamada meditação, que tem todas as suas técnicas, não é? Mas eu só gostaria de dizer que a meditação oriental também está entre os cristãos. Os cristãos aí até antes de toda a divisão que foi tendo, né? Que a igreja oriental tinha muita meditação, tinha toda a prática do deserto, que você tinha que ir para o seu lugar. Não era nem tanto a questão do deserto físico, mas um momento que você pudesse estar consigo mesmo, em contato com Deus. Isso era renovador. Depois foi toda a espiritualidade mudando em termos de épocas, dividindo as igrejas, infelizmente, mas lá no cerne, lá atrás, tem toda essa experiência muito rica de uma espiritualidade no silêncio, de que se colocava para dentro de si mesmo e aí encontrar a presença de Deus. É lógico que você se coloca dentro de si mesmo e não vê nada, você pode ficar um pouco desesperado, mas eu acho que você vai encontrar algo. Não é só ficar em silêncio, mas é você tentar, dentro do silêncio, perceber quem você é, qual foi a intenção de um ser superior em te botar nesse mundo hoje. E é lógico, eu como cristão, eu vou para o lado do Evangelho, vou para o lado de usar a Bíblia. Mas eu queria fazer um convite para você que está me escutando. Seja cristão ou não, por que não parar um pouco, alguns minutos por dia, e meditar? Pensar um pouco na sua vida. Tem técnicas para isso, a gente pode trazer aqui a minha experiência, a experiência de outras pessoas, mas eu acho que é tão rico poder ter esse momento. E é um momento que dá valor para você mesmo. E esse valor para si mesmo acaba tendo valor para o outro. Se eu me respeito, se eu paro e penso em mim e percebo meus sentimentos, eu consigo perceber isso também para o outro. Consigo perceber que o outro também tem sentimentos. É um ser humano como eu e que merece respeito como eu. Se você não dá essa parada, vai ficar até difícil você perceber isso. E fica difícil você tocar e parece que sempre o problema é no outro. O mindfulness tem sido colocado como atenção plena do aqui e agora. Porque a gente acaba ficando maluco em relação à ansiedade, em relação à culpa, em relação aos nossos projetos, e a gente fica olhando para si mesmo e não vê o todo. E isso nos dá muita angústia, isso não traz felicidade. Quanto mais a gente puder ter atenção ao momento que nós vivemos, e que é um presente de Deus, o presente, a gente fica mais calmo em relação ao futuro. E exatamente nesse momento que nós estamos, a gente não sabe como vai ser esse futuro mesmo, não é? O que vai ser da humanidade depois do Covid? Quanto tempo isso vai ficar com a gente? Então, se a gente não sabe, para que ficar pensando tanto? Por que não perceber a profundidade, a riqueza que nós temos dentro do coração? Pense nisso. Até mais.